Olá, seja bem-vindo ao primeiro Ásia Criminal, um quadro aqui no meu canal onde todo final de semana nós vamos analisar casos que chocaram vários países aqui na Ásia. Meu nome é Edivan Fleury, seja bem-vindo ao primeiro Ásia Criminal. Em maio de 1999, a polícia de Hong Kong recebeu uma visita um tanto quanto estranha naquele dia. Uma jovem adolescente de 14 anos entrou na delegacia de polícia e disse que estava sendo perseguida por um fantasma de uma mulher. Os policiais, naquele primeiro momento, não deram muita importância para o assunto porque eles acreditavam que poderia ser apenas uma alucinação ou um pesadelo da garota ou alguma história, um surto devido ao uso de drogas. Porém, a adolescente insistiu nas informações e passou dados de endereço onde ele poderia encontrar, ou os policiais poderiam encontrar um possível corpo de uma jovem que foi torturada, amarrada por fios elétricos e torturada até a morte. Os policiais então resolveram ir até o local onde a adolescente disse que o corpo da mulher poderia ser encontrado. E chegando lá, os policiais confirmaram que realmente o que ela descreveu talvez poderia fazer sentido, talvez fosse realmente um crime. E vasculhando a casa, eles encontraram um grande boneco gigante da Hello Kitty. E dentro do boneco havia a caveira de uma pessoa e na cabeça da Hello Kitty estava a cabeça de uma mulher, a jovem Fan Man. Esse foi um caso que chocou Hong Kong durante muitos anos e foi um dos principais crimes, dos crimes mais bárbaros já presenciados na história de Hong Kong. Esse é a história do assassino da Hello Kitty. Fan Man era uma mulher de Hong Kong e viciada em drogas. Aos 23 anos de idade, Fan Man começou a trabalhar nos bares de Hong Kong à noite e também como prostituta, um emprego que dava para ela dinheiro para conseguir alimentar o seu hábito por drogas. Em um desses trabalhos, em janeiro de 97, ela conheceu Chan Man Lock, de 34 anos. Chan Man Lock era um líder de uma quadrilha de tráfico de drogas chamado como Triad. É um grupo bastante conhecido na China e atua em vários países da Europa. A Triad ele é um dos grupos de drogas mais famosos da Ásia e é o grupo da China. Durante muito tempo, Chan Man Lock e Fan Man tiveram relações, ele como cliente dela, e ele ajudava ela com o vício de drogas. Durante muitos anos eles tiveram um relacionamento, não só ele, mas também como os capangas que trabalhavam para ele. Em um desses encontros, em 1999, Fan Man viu a oportunidade de ganhar um dinheiro a mais quando ela viu cerca de 20 mil Hong Kong dólares, que é o equivalente a 2 mil e poucos dólares naquela época, uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais. Então ela furtou esse dinheiro e foi para a casa dela. Após perceber o ocorrido, Chan Man Lock mandou que os seus capangas fossem até a casa dela e pegassem a Fan Man para que ela pagasse a dívida. Naquela época ela já tinha um filho de 1 ano e era casada. Então eles foram até a casa dela, pegaram ela e o plano era basicamente fazer com que ela fosse uma escrava sexual para eles, para que ela pagasse esse dinheiro que ela roubou. Ela não só pagou esse dinheiro fazendo esses programas para eles, como também ainda pagou uma quantia a mais de 10 mil Hong Kong dólares, porque foi uma exigência deles. Porém, não bastava o fato dela
ter sido ameaçada e ter sido arrancada da casa dela, ela ficou mantida durante quase um mês em cárcere privado, e durante esse um mês ela foi submetida às piores humilhações e torturas que você possa imaginar. Ela era amarrada em cabos, em cordas de fiação elétricas e deixada pendurada de cabeça para baixo, enquanto ela recebia chutes, tapas e também socos. Um belo dia, um dos capangas dele levou a namorada dele, de 14 anos, que foi essa garota que denunciou o caso para a polícia, e a gente fala namorada, mas na verdade ela era uma das prostitutas, porque a Tríade, ela tem esse histórico de recrutar garotas para prostituição muito cedo, e ela provavelmente era uma das prostitutas de um daqueles capangas, e nessas indas e vindas durante um mês ela presenciou as sessões de tortura. Ela derramavam óleo quente nas feridas dela, passavam pimenta, derretiam saco plástico no pé dela, e ela também era obrigada a se alimentar de excrementos humanos, urina e fezes. A adolescente contou que uma certa vez ela defecou em uma caixa de sapato e a Fan Main foi obrigada a consumir as fezes. O grupo, de acordo com a adolescente, se divertia muito fazendo isso. Para eles era divertido, era engraçado, era uma diversão fazer essa tortura com a Fan Main. Porém, passado quase um mês sob intensa tortura e consumindo drogas também, juntamente com o grupo, durante uma manhã, quando eles acordaram, eles perceberam que o corpo dela estava já sem vida e gelado, de acordo com o depoimento do Chairman Locke e dos outros dois capangas que prestaram depoimento durante o julgamento. Então eles decidiram que era hora de desmembrar, se livrar do corpo. Então eles desmembraram o corpo dela com uma serra elétrica e começaram pela cabeça. Eles, para evitar que o corpo começasse a se decompor e a exalasse um mau odor, eles decidiram então cozinhar o corpo. Porém, eles mantiveram intacto um dente que foi encontrado, alguns órgãos internos, cabelos dela e todo o músculo do corpo dela foi mantido dentro de um refrigerador em sacos, aqueles sacos que a gente guarda verdura, ziploc, alguma coisa assim, eu acho que é o nome. Perdão se eu não estiver pronunciando corretamente. O plano era que desmembrasse e cortasse em pequenas partes, colocasse o corpo dela já cortado, fatiado em sacolas de lixo e jogassem. Segundo a adolescente, ela também ouviu uma ordem do Chairman Locke dizendo que alguns pedaços de carne poderiam ser dados para o cachorro, mas eles não confirmaram se realmente alguns pedaços do corpo dela foi dado aos cachorros ou não. Durante o cozimento da cabeça da Fan Main, o procedimento inteiro durou cerca de 10 horas, então eles ficaram com fome e durante o tempo que eles estavam cozinhando a cabeça dela, eles também prepararam a janta, o almoço, as refeições ali. Então o mesmo palitinho que eles usavam para cozinhar, os chineses eles usam muito esses palitos para cozinhar as coisas. Então esse mesmo palito que eles mexiam a cabeça lá, eles também preparavam um noodles, um macarrão instantâneo. O que é uma coisa muito monstruosa, né, de se pensar, de se imaginar. Então, quando eles conseguiram retirar boa parte do tecido do corpo dela, eles então pegaram os ossos e colocaram dentro de uma boneca gigante da Hello Kitty. É importante lembrar como detalhe que o local onde ela era mantida como cativeiro era uma casa que era alugada pelo Chairman Locke, era uma casa de 5 cômodos, então era uma casa muito grande no terceiro andar. E ele tinha decorado toda a casa
com coisas da Hello Kitty. Então era almofada da Hello Kitty, lenço da Hello Kitty e vários artigos referentes a Hello Kitty e que nem eles souberam explicar, eles não quiseram explicar o porquê que a decoração da casa deles era assim. Aquela casa servia como escritório do tráfego de drogas que eles faziam e como ponto de encontro entre a gangue e a tríade que ele comandava ali naquela região onde ele morava. Devido ao estado em que estava o corpo, não foi possível determinar a causa-mortes, né? O que de fato matou ela, se foi a sessão de tortura ou se foi o uso de drogas. A defesa do Chaman Locke afirmou que ela morreu devido à overdose, porque, como eu já falei nesse vídeo, quando eles levantaram de manhã, ela já estava morta, não tinha aguentado, ela tinha tido uma overdose. E o cenário era tão chocante, eu vou deixar aqui fotos da descrição que tem a reconstituição do crime com a adolescente indo lá, do lado da geladeira com o tecido, partes do corpo, né? Então vou deixar tudo aqui. Como o corpo foi fervido, ela ficou totalmente desfigurada. Até para fazer o reconhecimento foi complicado, porque não tinha como reconhecer a face, porque estava tudo derretido, né? Então, em troca de proteção, a adolescente, ela foi a principal testemunha e ela ganhou imunidade, ou seja, ela não podia sofrer nenhuma punição jurídica, porque ela estava ali depondo e ela era a principal testemunha, apesar de também ela ter participado, né, do ato da tortura em si. Foram, depois de 6 semanas de julgamento, o Chaman Locke e os seus 2 capangas, eles foram julgados e sentenciados a uma prisão perpétua. E isso aconteceu porque o júri, não conseguiu definir a causa-morte. Como eu falei com vocês, o corpo estava muito desfigurado e não foi encontrado todas as partes do corpo dela até hoje. Então não se podia provar que ela morreu devido à tortura. Então eles foram condenados como um homicídio culposo, ou seja, uma pessoa que matou uma outra pessoa sem ter a intenção final de matar a pessoa. Durante o julgamento, o Chaman Locke e os seus capangas falaram que eles desmembraram a Phan Mai pelo fato de que no dia que ela morreu, a polícia havia ido lá no prédio onde eles estavam mantendo ela em cativeiro, porque a polícia tinha recebido denúncia, tinha ouvido barulho de um possível causa de crime sexual. Então os vizinhos denunciaram, só que a polícia, quando foi no prédio, não encontrou evidência de que realmente havia ali acontecendo ali um crime, né? Durante o julgamento, no momento em que eles mostraram a boneca onde foi mantidos os restos mortais da Phan Mai, ficou um odor muito forte na sala da audiência e as pessoas passaram muito mal com o cheiro que exalava, por mais que o corpo dela já não estivesse mais lá, mas o cheiro estava muito impregnado. E antes desse caso via público através da mídia, uma mulher havia alugado um apartamento no andar de cima, no 4º andar do mesmo prédio, e dias após a Phan Mai ter sido dada como morta, ela morreu no dia 15 de abril, dias após isso, ela se mudou para esse apartamento e ela começou a ouvir vozes de uma mulher chorando, e isso deixou ela muito assustada. Fora que também algumas pessoas, mesmo sem saber do ocorrido, relatavam que tinham tido contato com fantasmas quando eles dormiam. Eles sentiam que alguém pegava neles, né? E durante o julgamento também foi pego como prova um salão que ficava no 1º andar. Esse prédio onde ele tinha alugado o apartamento dele, na parte de baixo, no térreo, era um andar comercial. Então tinha alguns estabelecimentos comerciais, entre eles um salão. E a câmera de segurança do salão
pegou o momento exato em que eles depositavam os sacos com o possível corpo da Fan Man-yin. E quando o segurança responsável pelo salão foi fechar o salão, trancou tudo e colocou o lixo do salão na lixeira junto com o lixo da Fan Man que já estava lá, eles notaram que tinha uma sombra de uma pessoa ali, e essa sombra eles também não souberam de quem era essa sombra. Isso deixou eles também muito chocados. E durante, como se não bastasse, durante o julgamento, quando o advogado de defesa estava explicando como eles esquartejaram a vítima, as luzes começaram a piscar. Então esse caso, além de ser extremamente horroroso, monstruoso, também tem um quê de sobrenatural que deixou as pessoas ainda muito mais assustadas. Tanto que quando esse caso ganhou repercussão na mídia lá em Hong Kong, as pessoas não quiseram mais nem morar e nem alugar pontos comerciais ali naquele prédio e também naquela área. Tanto que, e por isso que em 2012 o prédio foi demolido e hoje ele dá lugar a uma outra área residencial ali, com uma tentativa de tentar revalorizar aquele lugar e para que ele não seja visto como um local mal assombrado, apesar das pessoas ainda acharem que talvez o fantasma da Fan Man também esteja por ali. Como eles foram sentenciados à prisão perpétua, eles podem ter a chance de pleitear um regime semi-aberto após 20 anos, ou seja, em 2019. Eu tentei procurar na internet para saber se eles entraram na justiça para ter esse recurso de um regime semi-aberto e eu não consegui achar. Então, se você souber, se você achar isso, você pode colocar aqui nos comentários. Essa história ficou tão famosa, tão conhecida em Hong Kong, que houveram 2 filmes baseados nessa história. Eu, obviamente, não assisti os 2 filmes, porque eles são baseados na história, eles não são um documentário, tem muita coisa ali que é a visão do diretor, de quem escreveu o filme. E eu li algumas críticas. Um dos filmes, as pessoas falam que a qualidade não é muito boa, e um outro filme eles falam que ele é muito verídico, né? Ele é muito apelativo, né? Então se você está disposto a ver esses filmes, eu vou deixar aqui os nomes. Eu não sei onde tem, porque como eu falei para você, eu não fui atrás para ver, mas eu vou deixar aqui o nome na descrição, caso você queira ver, assistir, né? Esse é o vídeo de hoje. Esse aqui é um quadro experimental, então vamos ter são 4 episódios, vão ser 4 domingos. E se vocês curtirem, se ele tiver uma aceitação grande dentro do público, ou seja, visualização, eu vou continuar trazendo aqui mais casos e quem sabe vir aí um quadro fixo no canal todo domingo à noite, casos criminais, casos de suspense, coisas que abalaram a Ásia aqui do outro lado do mundo. Meu nome é João Fiori, um beijo pra você e até a próxima. Não esquece de curtir e comentar nesse vídeo, porque isso é muito importante, hein? Eu vou nessa. Tchau.